Hi students, good morning or good afternoon, I don't know. Well, na aula de hoje, vou falar para vocês da third conditional. Aquela condicional que a gente usa quando não há nada mais a ser feito sobre a situação. Lembram que a gente falou que ia falar sobre ela? Então, vai ser dessa vez. Acompanhem os slides, prestem atenção direitinho, porque na nossa próxima live é sobre ela que a gente vai falar, beleza? Vejo vocês lá. I'm so fine and excited to explain to you about the third conditional sentences or third if clauses sentences, ok? Bom, coloquei aí esse monstrinho aí porque muita gente tem medo das condicionais, não tem por que ter medo das condicionais, tá? Muito facinho. Olha só, a gente já viu a primeira e a segunda condicional, agora a gente vai focar na terceira, tá? Calma que não tem mais nada além da terceira, tá? Existem algumas gramáticas onde você pode ter as mixed conditionals, que é o mais usado, né, gente? Na fala coloquial de um americano, ele vai mixar essas condicionais, assim como a gente também faz aqui em português. Então, olha só, a third conditional, ela é usada, ó, we make the third conditional by using the past perfect after if, and them, would have, and the past participle in the second part of the sentence. Então, como é que você vai formar essa sua third conditional? Você vai usar depois do if, past perfect, tá? Você vai usar, e depois do if, você vai usar past perfect, que é had mais verbo no particípio, e depois vai usar would have com o verbo no past participle, que é a terceira coluna dos verbos, tá bom? Mas para que isso serve exatamente, né? Não adianta dar a fórmula de como se fazer se a gente não entendeu ainda. Então, olha só. If plus past perfect, would have past participle. It talks about the past. It's used to describe a situation that didn't happen and to imagine the result of this situation. A gente costuma dizer que ela é usada para quando você está falando de algo que você se arrepende, tá? É um regret, é um arrependimento. É algo que você não tem mais como voltar atrás para mudar de maneira alguma e você está pensando como teria sido ser, tá? Então, ó, essas frases aí. If she had studied, she would have passed the exam. Então, ó, se ela tivesse estudado, ela teria passado na prova. A prova já passou, não tem como ela voltar no tempo lá atrás e estudar. Então, ó, but really we know she didn't study and so she didn't pass. Pelo próprio aspecto da frase, você já sabe que ela não estudou, não temos como resolver isso. É um arrependimento, tá? If I hadn't eaten so much, I wouldn't have felt sick. Então, se eu não tivesse comido tanto, eu não me sentiria mal, tá? Eu não teria me sentido mal. Então, if we had taken a taxi, we wouldn't have missed the plane. Né? Se nós tivéssemos tomado um táxi, nós não teríamos perdido o voo. Então, agora já era, o voo já saiu, já era, né? Tem mais o que chorar o leite derramado. A third conditional é choração de leite derramado, tá? Third conditional aqui, ó. Sentences express a hypothetical situation in the past. Então, é uma situação hipotética no passado. Algumas gramáticas trazem como past unreal, né? Passado irreal, não tem mais como, né? Aquilo que não aconteceu e você gostaria que tivesse acontecido. Ou até, não é só para arrependimento, você pode expressar, vai ter umas frases aqui que a gente vai ver, você pode expressar algo que você achou bom que não aconteceu, porque se tivesse acontecido, algo ruim teria acontecido. Então, aqui ele está falando aqui de um regret, né? Ó, if the team had played better, they would have won. Se o time tivesse jogado melhor, eles teriam ganhado, tá? Outra coisa que pode acontecer, ó, a frase resultante, the main clause, can also be at the beginning of the sentence. Ela pode vir no início da sentença. Lembra que a gente comentou na zero, na first e na second, que você pode trocar ela de lugar sem nenhum prejuízo para a frase, sem precisar ajeitar nada? Então, essa frase que ele colocou aqui, você pode escrever como They would have won if the team had played better. Tá? Eles teriam ganhado se o time tivesse jogado melhor. Tá? Então, é só não colocar mais essa coma aqui, tá? Que é a nossa vírgula, tá bom? Na hora que você coloca main clause para frente, não precisa mais de vírgula. Com if na frente, que é o jeito mais usado, né? Você começa com aquele
Se o time não tivesse ganhado, aí a nossa vai precisar da coma, tá bom? Olha só, tem um resuminho aqui para quem não está muito lembrado das outras condicionais que a gente deu, tá? Aqui ele não traz a zero, traz a first, a second e a third. Olha só, na first conditional, você tem aí, ó, if I study harder, I will pass the exam. Se eu estudar duro, se eu estudar sério, eu vou passar na prova. Então, é algo que ainda vai acontecer, planos, tá? Você está fazendo uma condicional. Algo ainda vai acontecer no futuro se essa condição aqui for concluída, tá? Então, ele passa no exame se estudar muito. Na second conditional, você já tem aqui no passado, ó, if I studied harder, I would pass the exam, tá? Então, se eu estudasse sério, eu passaria na prova. Então, aqui a coisa tanto pode ter acontecido como pode ainda estar para acontecer, tá? Então, assim, se eu estudasse sério, tipo assim, eu não estudo. Aí eu tô dizendo assim, se eu estudasse sério, eu passaria na prova, mas não necessariamente esse evento já passou, tá? E a third aqui com a nossa impossible condition, tá? Ó, if I had studied harder, I would have passed the exam. Se eu tivesse estudado, né, eu teria passado. Então, essas aí são as grandes diferenças aí entre a first conditional, a second conditional e a third conditional. Olha aqui o arrependimento aqui do bonequinho, né? Agora já era, não tem mais o que ele fazer. Aqui tem uma frase que eu acho que foi de um livro, tá escrito aí, if I had known that was going to be our last kiss, I would have held on a little longer, tá? Então, se eu soubesse, né, aqui se você traduzir ao pé da letra ficaria se eu tivesse sabido, mas a gente não fala assim, né? Se eu soubesse que aquele teria sido o nosso último beijo, eu faria com que ele durasse mais, eu teria feito com que ele durasse mais, tá? Então, por que ela está usando a third conditional? Because it's impossible to change the past, né? O tempo é inexorável, meus amores. Olha aí, expressando aí arrependimentos, tá? Ó, o rapaz está aqui, ó, dismissed, desempregado, foi mandado embora. O chefe dele falou, you're fired, tá? Fire é fogo, mas essa expressão you're fired é para ser mandado embora do emprego, você está demitindo alguém. E aí, olha o que aconteceu. He was late for work many times, he lost his job. Ele se atrasou para o trabalho várias vezes, perdeu o emprego. E aí, qual é a situação que se criou, né? If he hadn't been late, he wouldn't have lost his job. Tá vendo aqui o verbo to be, ó? He was. Ó o que ele se transformou aqui. Been. Verbo to be, was ou were e been no particípio. Como é past perfect, ó, na negativa, se ele não tivesse se atrasado, ele não teria, aliás, he wouldn't have lost, isso, ele não teria perdido seu emprego, tá? Então, tá aí a situação que, por enquanto, ele não tem mais como reverter. Bichinho, coitado, olha só. Deixei aqui algumas questõezinhas aí com fill in the blanks pra gente resolver. A gente, hipoteticamente, porque eu estou falando aqui sozinha nesse momento, é muito estranho isso, me desculpem, tá? Vamos lá. If you, alguma coisa, so much, you wouldn't have been sick. But you did eat too much, so you were sick. Então, você está dizendo para outra pessoa, se você não tivesse comido tanto, você não se sentiria mal, você não estaria mal. Então, eu tenho que botar aqui, ó, olha o if. Então, aqui eu já sei que eu vou colocar um had. É had para todo mundo. O passado e o particípio de have é had para todas as pessoas. Então, aqui eu já sei que tem um had. E aqui o que eu vou colocar? O verbo eat no particípio passado. Qual é o particípio passado? Eat, eaten, eaten ou eaten. Vai depender aí da sua pronúncia americana ou britânica ou irlandesa ou australiana. Eat, eaten. Então, if you had eaten so much, you wouldn't have been sick, tá? Aqui a gente começa com uma main clause, ó, não tem if. O if veio para cá, para o meio, ó. If. Então, she would alguma coisa, would have alguma coisa. The job if she had prepared for the interview, tá? Mas vamos ver a situação. But she didn't prepare well for the interview,
So she didn't get the job. Ela não se preparou direito para a entrevista. Então, ela não ficou com o emprego, não conseguiu, ó. Eu preciso desse get. Qual o particípio passado de get? Get, got, gotten ou gotten. Então, vai ser she would have gotten the job if she had prepared for the interview. Ela teria conseguido o emprego se ela tivesse se preparado para a entrevista. Mas ela não fez isso. Embaixo, a última, vamos lá. If, blá blá blá, my wallet, I wouldn't have much more fun on my vacation. In reality, I regret that I lost, olha o verbo que eu preciso, I lost my wallet because I had a terrible vacation. Então, eu me arrependo aí de ter perdido minha carteira. Então, como é que vai ser? If I had lost my wallet, tá? Had não, hadn't, né? Se eu não tivesse perdido minha carteira. Então, if I hadn't lost my wallet, I would have much more fun on my vacation. Se eu não tivesse perdido a minha carteira, eu teria me divertido mais nas minhas férias, né? Posso nem falar em férias, né, gente? Perto da gente, a gente já teve nossas férias e agora a gente vai até o final do ano nessa toada aí, né? E Deus nos acuda. Ok, galera. Então, ficamos por aqui, tá? Beijo!